Bom, voltando então agora para as inscrições orais. Primeiro do próximo bloco, o senhor Lucas Falgaber, representando o mandato do deputado estadual Flávio Serafim. Para ir se preparando, o próximo inscrito é o senhor Tião Cidadão. Oi, boa noite. Ajuda aqui porque eu não consigo. Boa noite. Então, eu acho que vou começar minha fala de uma forma talvez um pouco repetitiva, assim, com de alguns moradores, né? Tem falado de todo esse, e não só dessa audiência, como nas demais. A gente sempre tem falado da questão da participação, de como essas audiências estão cumprindo muito mais um rito burocrático do que sendo de fato participativos, né? O que a gente fala de divulgação, ou a falta de audiências na região leste, ou se da necessidade de se fazer mais de audiências por região, mas eu não digo nem só por isso. Mesmo se essas audiências estivessem cheias, como até estava, tinha um número razoável na região oceânica, o que eu acredito que venha acontecer para as próximas audiências, tendo o que aconteceu nas audiências do diagnóstico, a prefeitura, após as audiências de diagnóstico, ela fez uma devolutiva, que eles chamaram uma devolutiva sobre a fase anterior. Acho difícil que alguém aqui tenha lido, se tiver lido, com certeza poucas pessoas. Eu tive o trabalho de ler, realmente um documento bem maçante. De fato, a prefeitura tem um grande mérito ali naquela devolutiva, que ela conseguiu listar e fazer um relato de tudo que aconteceu nas audiências, tabulando até fiéis, em grande parte, ao que foi debatido naquelas audiências. Mas daí, o que é a participação se só relata? Se o que a população demanda e as contribuições estão só no relato, elas têm que ter alguma efetividade. As sugestões e críticas, elas têm que... Eu vou remontar a questão do PUR, por exemplo, e as questões agora. A gente fala assim, o diagnóstico tem que ter, como a gente falou, tem que ter os vazios urbanos, os terrenos públicos, né? Porque não adianta a gente botar no cenário, não é possível fazer habitação popular nas praias da Bahia, na região centro, porque é caro. Quero que você me mostre, quero que mostre os mapas que a gente está falando que tem que ter, para dizer que não tem, não pode ficar só no discurso, tem que mostrar. Tem que ter, se um diagnóstico falho, com falta de elementos, você não pode propor cenários. Então você não pode seguir a fase de cenário sem a fase de diagnóstico já concluída. Porque a fase de diagnóstico concluída é com a participação e uma verdadeira devolutiva da sugestão da população. Então, o que tem, voltando à questão do plano de pendotiba, o que adiantou ter algumas audiências, tiveram número razoável de audiência, a população participava, a maioria delas foi inclusive nesse colégio aqui, e quase nada que foi levantado pela população foi assimilado no projeto de lei. Quase nada, principalmente a questão, né, sobre a questão do gabarito, né, do que foi colocado. Eu me lembro bem quando o morador fala, quem aqui quer a verticalização extrema de pendotiba? 10 pavimentos Largo da Batalha, 8 pavimentos na estrada Caetano Monteiro, Francisco da Cruz Nunes. Quem aqui, naquela audiência, requeriu isso da prefeitura? A prefeitura tem que responder os anseios da população. Eu não vi ninguém da população defendendo esse projeto. Tudo bem, a ADM, o mercado imobiliário, faz parte da população. Se vocês preferem responder a eles do que o restante da população, é uma escolha de vocês, mas deixem isso claro. Porque eu acho que é isso que está acontecendo mais uma vez. Essas audiências estão sendo colocadas, a gente faz críticas, faz sugestões, mas
o destino já está tomado. Parece isso, porque nada que a gente coloca é falado simplesmente, muito boa a sua crítica, muito boa a sua sugestão, vamos estudar sobre isso, mas não tem efetividade nenhuma. Sobre, por exemplo, né, seguindo essa questão sobre adensamento, crescimento, né? Acho que há um temor muito grande, né? A gente fala de mobilidade, não adianta nada continuar pensando, nós vamos fazer uma transoceânica, que quando o cenário coloca, as transoceânicas, o PUR, são sempre colocado como um indutor de mais licenciamento, de mais produção imobiliária. E aí, se você faz esses projetos, né, para aumentar a quantidade de serviços públicos e tentar ordenar, ao mesmo tempo se alimentando a produção imobiliária, você vai saturar o projeto antes mesmo dele ter viabilidade. Então, o próprio cenário coloca, como já falamos em outras audiências, coloca que uma perspectiva, por exemplo, para a região de Pendotiba, de mais 30 mil licenciamentos, né? Mais 30 mil pessoas morando de acordo com o licenciamento, sem considerar o fator gerador de futuro PUR de Pendotiba, sendo que a população de Niterói, segundo o gráfico que mostrou, tende a cair talvez nos próximos anos. Para quem são esses licenciamentos? Para quem é esse mar de cimento? Então, eu acho que não é para atender essas pessoas que estão aqui. Não me venha falar que boa parte é habitação popular, porque não é. No próprio cenário mostra que não é. E o histórico de 1/3 das licenciamentos aqui foi para uma faixa de 0 a 3 salários mínimos, mas os 2/3, né? Não é para atender. Isso para a região de Pendotiba, que a gente está falando onde tem bastante licenciamento de habitação. Para as outras não, sequer tem. Região Praia da Bahia e região oceânica. E para terminar, eu acho que eu ia fazer exatamente a mesma pergunta do Cid, né? Com quem está aqui é da região leste. E já mostrou, né, que é uma pouca representatividade, né, da região. E é importante a gente discutir essa região, porque, como foi falado pelo Renato, sobre a questão a necessidade de fazer o PUR de Pendotiba pela falta de instrumentos jurídicos para fazer o ordenamento territorial. Isso acontece meio também na região leste, né? Que ela está sendo orientada pela lei do PAR, né, que é do Programa de Arrendamento Residencial, que era a lei que orientava a ocupação do Pendotiba até a criação do PUR. De fato, é uma lei que, na visão da prefeitura, era que deixava indiscriminadamente que se licenciasse empreendimentos de 7 pavimentos em toda a região. Leste continua sujeita a esse tipo de licenciamento. Como diz a prefeitura, eu não tenho esse mesmo entendimento. Se você for ler a lei do PAR, do Programa de Arrendamento Residencial, isso se coloca apenas para empreendimentos de habitação popular, né? Isso até tive trabalho, vou lá, vou ver a lei artigo por artigo e coloca, né? Para atender exclusivamente a projetos de edificações habitacionais populares enquadrados no programa do PAR. O chefe do Poder Executivo poderá autorizar a aprovação de projetos unifamiliares, multifamiliares, aí falam dos pavimentos e tudo mais. Então, e sim, a aprovação desses empreendimentos é um ato discricionário, como coloca o secretário, porque o chefe do Poder Executivo poderá aprovar. Ele não é obrigado a aprovar empreendimentos que são danosos ao próprio desenvolvimento da cidade e da região. Não pode. Então, vou concluir, já que a gente tem que já discutir em relação à região leste e colocar que, enquanto não tem um PUR da região leste, que ao menos, pelo menos, se cumpra a lei que como está colocada. E a lei que está colocada, que determina aquela região, não é a lei do PAR, é o plano diretor que não permite os licenciamentos em áreas com infraestrutura, e ela é totalmente ignorada. É isso, obrigado. Obrigado, Lucas.
Senhor cidadão. De café. Senhores, boa noite. Eu sou o Tião Cidadão, morador de Pelotina. Geralmente, eu tenho participado das discussões do PUC para discutir a cidade visível. Mas, para discutir a cidade visível, você tem que ter uma visão ampla da cidade como um todo. Então, dentro dessa cidade como um todo, eu vou estar discutindo. Hoje em dia, por exemplo, eu vi alguns estudos, alguns mapas aí que estão totalmente defasados em função da geografia política do eixo leste fluminense, porque você não pode discutir Niterói se você não discute os outros municípios do eixo leste fluminense que estão inseridos. Até porque na última conferência do Ministério da Cidade, em 2010, nós criamos um consórcio do eixo leste fluminense, inclusive o Braço e outras lideranças que estão aí conhecem. E dentro desse novo mapa, então nós temos um mapa político antes e depois. Por que antes e depois? Porque antes de se elaborar a implantação do Compes, do Polo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, dentro do eixo de leste fluminense, você tinha uma geografia política, né? Haveria um investimento que haveria, no caso, 300 mil empregos abertos direto e diretamente. Houve um fluxo de migração muito grande dentro do eixo leste fluminense. Houve um investimento muito grande em função das terras, né? Das terras que existiam ali e projetos de grande, pequeno, médio empresários, enfim, todos estavam interessados em participar e investir nos municípios do eixo leste fluminense. Aí o que acontece? Você, lá na frente, você tem um impacto muito grande, um recuo muito grande em função do Compes. Quer dizer, houve prejuízo dentro da Petrobras, os investimentos que deveriam ser feitos não foi feito, o que retraiu alguns empreendedores. E o fluxo de migração, as pessoas que vieram morar, que vieram trabalhar dentro desse município do eixo leste fluminense, onde estão essas pessoas? Para onde foram essas pessoas? Então, o estudo que é apresentado aí, a geografia política é uma, depois do Compes era uma outra, porque nós temos dentro desses municípios vizinhos do eixo leste fluminense, Itaboraí, Itaguá, Maricá, Rio Bonito, enfim, uma série de municípios, que essas pessoas estão morando lá, essas pessoas estão sem emprego, essas pessoas estão sem casa, essas pessoas estão invadindo áreas de preservação ambiental, mananciais, floresta, terra da União. Essas pessoas precisam morar. E o que acontece? O estudo de impacto que foi feito em função do Compes ficou totalmente defasado. Hoje nós temos, por exemplo, nós falamos da região de Pendotiba, da região oceânica, cresceu, essas regiões já não cresceram, elas incharam, porque o crescimento ele vem em função do desenvolvimento. E nós não tivemos esse desenvolvimento dentro dessas regiões. O que tivemos foi um adensamento muito grande, um fluxo de migração muito grande, vieram pessoas de vários estados, porque inclusive a própria mídia incentiva que as pessoas venham para Niterói. Não, porque nós somos o Eldorado, Niterói tem a melhor qualidade de vida. Então o que acontece? Então as pessoas querem vir para cá. E além do mais, as pessoas que hoje estão em Niterói, migraram para Niterói, eram pessoas que tinham interesse em investir no polo petroquímico, mas precisavam morar. A pessoa trouxe a família dele, trouxe a empregada dele precisa morar. Ela não vai morar na Zona Sul. Então, hoje você vê, nós temos um mapa político totalmente adverso do que se planejava antes. Eu vou ter que dar uma passagem pela cidade, porque se falaram na questão da bacia hidrográfica. Então, eu vou me ater somente a isso. Aqui no Sapê, por exemplo, se colocou, não, nós temos problemas aqui na Clube América, esse clube que tem aqui em frente, como é que você dá o nome aí? Mineiro, né? Justamente, precisa
preciso observar que o BID, Banco Interamericano, em 2007, ele fez um grande investimento, houve um grande investimento, um convênio com a prefeitura com o BID, para que se fizesse uma obra, um grande investimento no Morro da Cocada. Aqui, vocês que moram aqui em Petotiba conhecem, aqui no Morro da Cocada. Então foi feito um grande investimento ali, mas houve uma falha. Qual foi a falha? Não levaram em conta o rio Maceió e o rio Canoas, que ele nasce lá em cima da Serra da Tiririca, vem cortando, e além do mais rio, não é para ser canalizado. Então, o que aconteceu? Quando esses rios veio por dentro, cortando ali, tipo, mora ali, veio cortando por dentro dessas adjacências, até chegar aqui nessa confluência. Então, o que aconteceu? Chegando ali, houve um adensamento muito grande ali no Morro da Cocada e um projeto mal elaborado que retinha o fluxo de água que descia do Rio Canoas, trouxe uma série de problemas aqui. Então, o BID suspendeu o financiamento, exigiu um novo projeto, que a Prefeitura de Niterói apresentasse um novo projeto, incluindo resolver essa questão da bacia hidrográfica. Esse projeto não foi feito, o BID suspendeu o financiamento. Logo após, depois de 2008, aí o governo federal passou essa responsabilidade para o PAC. Eu conheço essa história toda porque eu sou cidadão de Niterói. Então passou essa responsabilidade do PAC, mas ficou essa ferida está aberta até hoje, que não resolveu a questão do rio, da bacia hidrográfica, que é a questão do rio Canoas, rio Maceió, ainda de quebra você tem a questão do saneamento básico que ainda não está resolvido dentro dessa área, porque a cidade invisível, por sua vez, como ela não tem ordenamento jurídico urbano, não existe lei que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, o esgotamento sanitário é jogado no sistema de água pluviais, o que contamina a Baía de Guanabara. E além disso, dentro dessa região aqui, nós temos um problema seríssimo também, que é a questão do saneamento básico nesse condomínio aí, esse condomínio de frente que todo mundo conhece. Ali seria feito uma estação de tratamento de esgotamento sanitário, não aquela porcaria, desculpa falar assim, aquela porcaria que está lá, entendeu? Provisória, e não foi feito. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos que discutir a cidade, né? Então eu vou discutir a cidade. E, com relação à questão da... Eu vou dar um passeio. Em relação à questão da acessibilidade, o senhor, vou falar cuidado com o senhor, que parece que é secretário, alguma coisa do mesmo. A Engenharia de Trânsito e Transporte, ela recomenda, hoje, no século XXI, que é das grandes metrópoles, seja implantado o sistema de veículo a trilho ou hidroviário. Por quê? De massa. Porque não adianta você projetar a cidade para fazer túneis, né? Para carregar pessoas, carros particulares. É um desperdício muito grande. Então você hoje, a Engenharia de Trânsito e Transporte, não é eu que estou falando isso, a Engenharia de Trânsito e Transporte recomenda, do século XXI, que se projete a cidade para sistema de transporte hidroviário ou a trilho. Então o que acontece? Hoje nós temos um túnel que está sendo aberto lá no Capo. Temos que discutir qual meio de transporte vai ser utilizado ali, e nós temos um problema seríssimo também, que é a questão da saída lá, porque a Jurujuba, Charita, só tem uma saída, não tem outra saída. Digamos que se você tiver um acidente de grande impacto dentro... Infelizmente, o tempo é curto, eu tenho que respeitar o tempo, eu vou respeitar o tempo, né? Mas, então a questão do túnel ela precisa ser discutida dentro desse sentido. E tem uma outra questão, sabe por quê? Porque a discussão é transversal e setorial. Alguém falou da questão da segurança pública aqui. Eu fui presidente do Conselho de Segurança Pública, fui para a Conferência Nacional de Segurança Pública, enfim. Niterói tem investido na segurança pública. Quando diz assim, mas não é o município. A Constituição, no seu artigo 4.4, ela é muito clara. Ela diz, segurança pública, dever do Estado, direito e obrigação de todos. Então, portanto, quando a prefeitura bota uma árvore, o sistema de iluminação, ela resolve com o sistema de iluminação, ela está contribuindo com a questão da segurança pública. E, além do mais,
companhias, delegacias de mulheres que foram construídas em Niterói. Eu não estou aqui para defender o governo, não, discuto políticas públicas. Então você tem em Niterói hoje delegacia de mulheres, você tem hoje as companhias, porque hoje em dia se pede batalhão, não se cria batalhão, é companhia, porque batalhão é uma estrutura pesada, ela não se move. Então, Niterói tem hoje companhia no Morro do Cavalão, Morro do Estado, ali da Alameda. Então, a gente precisamos ter muita habilidade quando se coloca algumas coisas aqui, porque senão nós vamos ficar andando no círculo. Eu não quero falar mais porque meu tempo é muito curto, tem questões que a gente vai poder estar discutindo dentro do curso. Então, dentro do curso, eu vou estar levantando essas questões. Tá? Muito obrigado, Tião.